Boa noite. Hoje o Tripsi vem falar com vocês sobre cultura de cuidado, como transformar saúde mental em estratégia corporativa. A saúde mental dentro das empresas tem um papel importantíssimo, principalmente, né, pela a retenção de talentos dentro da empresa, como retorno de investimento. Porque a gente tem que entender que a saúde mental, assim como treinamentos, né, não é custo, são investimento e estratégia que a gente faz para poder ter um retorno justamente do investimento desse funcionário. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente contrata um funcionário, a gente investe nele, a gente tem treinamento, seleção, né? O treinamento. Às vezes a gente pega pessoas ainda que não têm muita habilidade, treina essa pessoa, isso tudo é custo. Então, se a gente olhar para um lado amplo da saúde mental, trazer esse funcionário para que ele tenha melhores condições de se trabalhar, investindo na prevenção, isso tem um alto valor, né, dentro das empresas. Não é à toa que a NR1 vem falando de saúde mental. Cada vez mais a gente vê a ansiedade, a depressão tomando conta dos funcionários da empresa. E se a gente não prestar atenção nisso, né, não prestar atenção nesse fator da saúde mental, o impacto do negócio, o seu negócio, é muito difícil. Por que isso? Porque isso traz a redução, a gente trabalhar nesse setor, né, da saúde mental, ali como investimento, como prevenção, a taxa, né, de redução do absenteísmo, das faltas desse funcionário, fazendo com que ele esteja cada dia mais presente e inteiro no seu local de trabalho. Porque quem consegue trabalhar ansioso, quem consegue trabalhar com ansiedade, né? E quanto maior produtividade desse funcionário, melhor a qualidade e o desempenho dele na empresa, né? Então, como a adoção desse sistema de você olhar para a saúde mental tem aumentado significativamente a retenção de talentos dentro da empresa, né? E também profissionais querendo trabalhar nessa empresa, porque vê nessa empresa um local onde eles veem a saúde mental como ponto de valor, a saúde mental como cuidado, saúde mental como o pilar, porque se todos os funcionários estiverem bem, isso também vai afetar na qualidade do trabalho. E tudo isso começa por cima, né? Não adianta a gente querer na base, né, que os funcionários fiquem bem, se a gestão, né, se os gestores, se as lideranças não estiverem imbuídos e comprometidos com esse trabalho. Então, ele tem o comprometimento e também tem que ter a responsabilidade, tendo comunicação transparente, né, dos valores da empresa, o que a empresa tem como aspecto principal, treinar os seus líderes com a escuta ativa, para ter mais empatia, identificação de sinais de sofrimento desse funcionário. Porque, às vezes, o olhar do líder no setor de trabalho é de suma importância. Às vezes, o funcionário chega sem condições nenhuma de trabalhar, né? E a gente tem que ter esse olhar crítico, esse olhar observador e saber se o funcionário tem condições. E, às vezes, são empresas que o funcionário tem, na sua função, risco de vida. Então, se ele não estiver bem emocionalmente, por exemplo, quem é operador de empilhadeira, se ele não estiver bem, como é que ele vai estar com a empilhadeira ali, podendo causar um acidente?
motorista, se ele tem um problema, se ele não está bem emocionalmente, como é que ele vai sair com esse carro para fazer entrega, para poder trabalhar? Então, a liderança tem um papel muito importante na visualização e também no detectar esses problemas dentro da empresa, né? Então, treinar os líderes, né, para poder ter segurança psicológica, onde os líderes eles têm total, eles têm que estar treinados para eles terem total consciência daquilo que eles estão fazendo, né? Então, o colaborador, se ele sente que essa liderança dá espaço, se essa liderança tem abertura, tem um diálogo, tem uma escuta, né, com empatia, tem uma escuta que sabe entender o seu funcionário, né, eles conseguem se sentir mais à vontade para pedir ajuda e até mesmo para inovar, para poder criar. Porque ele sabe que a chefia está dando esse espaço, que a chefia está dando essa abertura, esse apoio, vamos dizer assim, né? E os líderes, eles têm que ser os modelos, respeitando justamente isso, o limite e o equilíbrio do seu funcionário, aonde, querendo ou não, a vida pessoal e a vida profissional tem impacto nesse funcionário. A pessoa diz assim, quando eu entro no trabalho, eu esqueço da minha vida pessoal. Gente, isso é balela. Não tem, se você não está bem, se você não está emocionalmente firme, seguro, você não tem como estar profissionalmente inteiro ali. Por exemplo, aconteceu alguma coisa dentro da sua casa, o seu filho está doente, a sua esposa está doente. Tem como você entrar no trabalho e desligar? Não, agora aqui é o profissional. Eu ligo a chavinha do profissional, desligo a chavinha do pessoal. Não tem como ser assim. E as empresas estão percebendo isso, que a vida pessoal do seu colaborador ela tem que ser olhada, né? Não que a gente tenha que trazer os problemas para dentro do emprego, do trabalho, mas só que não tem como desligar. Se você está com um problema em casa, não tem como você se desligar totalmente e ser só profissional. Querendo ou não, alguma coisa ali pode abalar, alguma coisa ali pode afetar. Então, ter líderes que tenham essa capacidade de ter essa abertura com o funcionário, de tanto de perceber como de ter esse canal da onde o profissional pode pedir ajuda e até mesmo inovar, é de suma importância. Você falou uma coisa bem interessante, Margarida. Ter esse suporte para dar ao profissional, né, ao colaborador, para ele efetivamente ser produtivo na empresa. Não é? Não adianta ele ser presente, mas a mente não tá bem, né? O corpo está ali, mas a alma, o pensamento está muito distante, está preocupado, está dividido, né, com alguma situação da vida dele. E quando a liderança ela é treinada, ela consegue dar esse suporte, até ter esse olhar mais perceptivo mesmo para a situação do que está acontecendo com o colaborador. E aí é necessário, então, essa empresa tem uma estrutura, ela tem que ter uma implementação e um suporte estruturado. Com o quê? Com pesquisas de clima, para que seja percebido exatamente isso. Como é que está esse funcionário? Como é que está esse colaborador? Não é? A análise de sinistralidade, para saber sobre o plano de saúde. Quanto mais um profissional precisa do plano de saúde, né? Ou então sai toda hora, pede demissão, ou é demitido porque não produz, mais aumenta a taxa de turnover e mais aumenta também o valor que a empresa precisa pagar ao plano de saúde. Essa admissão, né, e a demissão, tudo isso gera um custo. Então, o líder, né, a gerência, as lideranças entenderem que investir estrategicamente no cuidado com esse colaborador, né, trabalhando em oficinas que possam ajudá-lo
a perceber o nível de estresse, nível de ansiedade, entender sobre o autoconhecimento, né? Ele perceber como é que ele está. Tudo isso vai ajudar essa empresa a economizar e produzir muito mais, não é, Margarida? Cada profissional que seja identificado, um bom profissional, e a empresa retém esse profissional, não fica toda hora, né? Esse ciclo, né, de toda hora tendo que admitir, toda hora tendo que resolver essa questão. Quando o funcionário fica e produz e fica bem, fica satisfeito com a empresa, ele produz muito mais e as taxas, né, de falta, de atraso, tudo isso vai diminuindo. De entrega de atestado. Entrega de atestado, exatamente. Quando a empresa se preocupa com a prevenção, todos saem ganhando. Isso. E essa prevenção ela pode fazer com essas oficinas, não é? Com esses bate-papo, roda de conversas, workshops. Tudo isso pode fazer a percepção do clima, de como é que está o funcionário. E esse fornecimento desse suporte psicológico, ele precisa ser acessível, sigiloso e subsidiado para todos, não só para os colaboradores de categorias mais baixas, mas alcançar as gerências, né? Alcançar as diretorias. Isso é importante. Não é porque o profissional é um diretor da empresa que não tem problemas, não é? Que não pode ter um nível de estresse, não pode ter um nível de ansiedade muito grande, se tornando até patológico, porque ele não está dando conta, né? A pressão é muito grande. Então, tudo isso não é um custo, e sim uma estratégia inteligente para a produção e crescimento da empresa. E implementar também horários flexíveis, trabalho híbrido, remoto ou presencial, focando em resultados e não nas horas de presença, porque muitas vezes eu trabalhei num lugar, né, que não importava o que você fazia. Se você trabalhasse ou não trabalhasse, não importava. Importava que você estivesse lá. E muitas vezes eu falei assim, gente, que loucura! Você só tem que estar aqui. Trabalhar é outra coisa, não é? E para mim era uma empresa que mas é empresa esquizofrênica, louca. Sabe o que acontece às vezes também, Márcia? Depois da pandemia, né, esse trabalho online que ficou, que as pessoas viram que dá para fazer, o que às vezes esgota o funcionário é o deslocar da sua casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? Por exemplo, nós moramos no Rio de Janeiro. O trânsito aqui é infernal. Quem sai da Zona Oeste para poder ir trabalhar no centro do Rio, ele, no mínimo, leva 2 horas, 2 horas e meia para chegar ao trabalho. Contando a ida e a volta, são 5 horas que esse funcionário perde, né? De descanso. Eu tenho uma paciente que ela é colaboradora de uma grande empresa, um salário top, um salário muito bom, mas que ela está com crise de ansiedade, ela está com TAG, transtorno de ansiedade, e ela está pensando seriamente em pedir demissão, porque ela não está suportando justamente isso. Esse trajeto, o engarrafamento, chega muito tarde. Às vezes ela fala assim, eu tenho preguiça de ir embora para minha casa, porque eu sei que eu vou pegar engarrafamento, eu sei que eu vou enfrentar horas e horas no trânsito, então eu sinto preguiça de voltar para casa. Olha aí. É justamente por isso, né, que a gente, quando o gestor consegue compreender todo esse movimento, né, muita gente hoje está trabalhando híbrido, vai 1 ou 2 vezes na empresa só, e o restante faz via online, né, pelo computador, que hoje em dia isso está bem mais fácil, bem mais controlável. Justamente por isso, às vezes não é o estresse do trabalho em si, né? É o estresse do que até você chegar no trabalho, o deslocamento, que a gente Mas tem tem pessoas que não conseguem. Se o trabalho
home office for também desrespeitado o horário, o que vai acontecer? Vai estressar também esse colaborador. Então, mesmo em home office, tem que ter horário para entrar e para sair. Tem que ter horário do almoço. Tem que ser respeitado isso, não é? Quantas vezes a gente já viu colaborador de férias e a empresa está mandando mensagem, tentando resolver coisas, não é? Ou fora do horário do expediente. Isso é um desrespeito. Isso gera ansiedade, gera transtorno de depressão, gera uma angústia. E gera raiva. Gera raiva, porque está sendo incomodado, não é? Então, Isso. essa avaliação e esse ciclo de melhoria contínua, eles são muito necessários. Por quê? Porque esse acompanhamento contínuo dos indicadores fazem com que a chave da performance, né, perceber a performance dos colaboradores, faz com que caminhos sejam tomados, direções sejam tomadas na melhoria desse trabalho. Os benefícios, né, da saúde mental são diversos. A prevenção ela é muito mais efetiva do que só cuidar quando já está instalada a doença mental. E esse feedback dos colaboradores, ele precisa ser um feedback sigiloso para que tenha eficácia nas ações, né? Não adianta fazer todo um trabalho e o colaborador não poder ser honesto, não poder ser sincero por medo de retaliação. Então, há uma necessidade de ser feito um trabalho por profissionais, por psicólogos, né, que respeitam o sigilo e que a pessoa possa se sentir segura o suficiente para dar a opinião dela e para que esse termômetro que vai ser gerado, né, esse índice que vai ser gerado, possa ser trabalhado na empresa pensando em várias estratégias, em várias condições de melhoria desse trabalho. Isso vai fazer a manutenção do fluxo contínuo, transparente e bidirecional sobre os programas e resultados dentro da empresa. Garantir que as informações do suporte sejam fáceis de encontrar, ou seja, quando fizer todo esse estudo, essas respostas, né, que vão ser anônimas, ficar num lugar fácil para todos terem acesso, para saber como é que está o clima da empresa. Às vezes a gente chega numa empresa, Margarida, eu já tive essa oportunidade de chegar numa empresa leve, uma empresa que um estava tocando um instrumento, o outro estava no computador, o outro estava jogando videogame. Isso é uma empresa de publicidade, né? Uma agência de publicidade. Daqui a pouco vai para o computador e monta um projeto, faz uma propaganda, faz um negócio. Por quê? Porque a criatividade fluiu. Porque a pessoa estava ali leve, né? De bem com a vida, de bem com ele, satisfeito com o que está fazendo. Então, há uma necessidade de ter esse trabalho, essas informações respeitada para realmente ser melhorado isso. E a cultura desse cuidado é uma estratégia a longo prazo. Isso tem que estar muito claro, muito definido para os líderes. Impulsiona o engajamento e garante a sustentabilidade do capital humano, ou seja, quanto mais eu trabalho com prevenção, com a minha equipe, com os meus colaboradores, mais eu garanto que eles vão permanecer na empresa. E aí os custos vão ser bem menores, não é verdade? Isso, porque hoje em dia a gente percebe muito que não está mais como antigamente. Antigamente a gente arrumava um emprego e queria se aposentar dentro daquele emprego, né? Queria estar ali para passar a receber honra, porque ficou lá 5 anos, 10 anos, 15 anos. Hoje em dia, os colaboradores eles pensam o que está dando mais qualidade de vida. Está começando a perceber que não é só ali dentro. O que a empresa está fazendo? Isso, porque antigamente era só o salário. A empresa me paga bem, tudo bem, eu estou dentro. Mas hoje em dia já não. Hoje em dia, quais são os benefícios? Muitos colaboradores ficam na empresa, às vezes, pelo benefício, pelo que ele traz de cultura ali de prevenção, de cultura
até mesmo de cultura mesmo, aquela empresa que ajuda o funcionário a crescer, pagando a parte. Investe, né, em capacitação, não é, para ter o retorno desse profissional. Exatamente, que faz ali aquele funcionário que ele sabe que ele vai ser respeitado como se diz, até mesmo nas suas ideias, nos seus valores. Então, ter A empresa que eu trabalhei investia nas capacitações, mas se você não passasse, você era punido. Mas o que acontece? Ninguém queria fazer curso. É porque é uma via de mão dupla, Márcia. E eu acho que essa cultura tem que ser passada justamente pela liderança, porque geralmente os colaboradores acham que a empresa também tem que dar, tem que pagar. Isso a gente tem obrigação. Por isso que as empresas elas têm que ter uma cultura clara do que ela realmente propõe, do que ela realmente pretende, para o funcionário ficar ciente, porque a gente conhece muito bem aquele funcionário que só reclama. Entrou na empresa, está lá 4, 5 anos e não faz nada para mudar. Aí chega uma pessoa proativa, criativa, e que consegue ser promovida, aí o outro fica, por que eu sou mais antigo? Mais antigo, não fui promovido. Tá bem, cara pálida, mas o que você está fazendo para você ser promovido? Você está agindo bem? Você está fazendo por onde? Adquirindo conhecimento, né? E isso é a mesma coisa, né? Tem até aquela historinha que um funcionário, né, entrou lá tinha entrado há pouco tempo e foi logo promovido, e o outro funcionário que já estava mais antigo foi questionar com o líder por que ele tinha sido promovido, ele não. Aí o líder falou assim para o funcionário que foi reclamar: olha, vai lá na feira e compra para mim banana. Aí o funcionário foi na feira e voltou. Cadê a banana? Ah, não, chefe, não tinha banana. Aí ele chamou o funcionário que tinha sido promovido e falou assim: olha, vai lá na feira e compra banana. Já sabia que não tinha banana. Aí o funcionário voltou: chefe, não tinha banana, mas tem maçã a tanto valor. A banana, ele falou que se o senhor quiser, ele pode trazer amanhã, e tem mais uma gama de frutas que podem entrar no cardápio. Aqui já estão os valores, só para o senhor escolher o que eu posso proativo. E aí ele falou assim: tá vendo porque ele foi promovido e você não? Eu te dei problema, eu te dei, né, um problema e você voltou com o mesmo problema, você não voltou com nenhuma solução. E isso também acontece na área de saúde mental. Se você está ali só reclamando, se questionando, se maldizendo, mas o que você está fazendo para aproveitar, às vezes, a chance que você tem? Qual é a ação, né, que você está tendo para que isso possa ser transformado e melhorado na sua vida? Exatamente. Então, assim, saúde mental é primordial que seja vista, que seja pensada, que seja estudada, que seja disseminada, né? Para que isso? Estrategicamente, né? Exatamente. Por isso que o nosso cuidar estrategicamente vem com profissionais da área, com esse cuidado, né? De você ter no seu corpo empresarial pessoas inteiras, tanto fisicamente, né? Como mentalmente. Porque hoje em dia, se você não olhar a sua saúde mental, você adoece. E a gente se preocupa de fazer exames, de ir para a academia, né? De ir para o salão, cuida da saúde externa, mas o seu mental, né? A sua saúde mental, como é que você cuida? Você tem momentos de lazer? Você tem momentos prazerosos na sua vida? Né? O que você está fazendo para cuidar desse lado? Então, pensar não como gasto, e sim como investimento. A NR1 vem para mostrar isso, que nós temos que dar atenção e mais cuidado dentro das empresas para a saúde mental. Então, fica o nosso recado e muito obrigada pela atenção.
Até a próxima.